E aí pessoal, tudo bem? Então, vamos para mais uma aula agora, com o cabelo cortadinho, né? E a gente vai seguir agora, a gente falou bastante de atmosfera, tudo isso. A gente vai falar agora de matéria, tá? O que é matéria? Tudo bem, matéria, a gente pode definir matéria como alguma coisa que ocupa lugar no espaço. Então, você ocupa lugar no espaço? Você tem matéria. O telefone ocupa lugar no espaço? Seu telefone tem matéria. Tá? Matéria, na verdade, é o meio das coisas existirem. As coisas são feitas por matéria. Tá bom? E tudo que tem matéria ocupa um lugar no espaço. Tá? Mesmo não sendo uma coisa sólida. Até se for uma coisa no estado gasoso. O ar também ocupa lugar no espaço. Senão, você não ia conseguir encher um balão, encher uma bola, um pneu, né? E beleza. A matéria, ela tem diversas propriedades. Sendo que dessas propriedades, algumas são gerais e algumas são específicas. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não tem só um tipo de substância feita de matéria. Substâncias diferentes têm propriedades completamente diferentes uma da outra. Mas, se você, por exemplo, se você olhar madeira e ferro, e algum outro metal, o metal conduz eletricidade, a madeira não. Mas os dois ocupam lugar no espaço. Os dois, por exemplo, podem ser partidos em partes menores. O que a gente vai fazer então? A gente vai dividir as propriedades da matéria em gerais. As propriedades gerais são aquelas que todas as substâncias têm, tá? Todas elas. As propriedades específicas são as que algumas substâncias têm, outras não. Tudo bem? E a gente vai falar hoje dessas propriedades gerais. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira propriedade geral que a gente vai ver da matéria é a massa. O que é a massa? Massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo, tá? Inclusive, corpo, substância. Vamos falar logo disso? A matéria é uma substância que vai formar várias coisas. Tá? Pode ser aqui o tecido, pode ser madeira, pode ser tijolo, as coisas, pode ser o que for. Tá? É uma substância feita de matéria. Tá bom? Essa matéria ela é usada para formar um corpo. O que é um corpo? É um objeto que tem um tamanho definido. Tá? Esse corpo ele pode ser algo que tem um objetivo, como por exemplo aqui o contrabaixo, ou uma cadeira, ou a mesinha que o computador está aqui, tá? São coisas que têm objetivos, e todo corpo que tem um objetivo é chamado de objeto, tá? Pelo menos dentro da área da química a gente nomeia as coisas dessa maneira: matéria, corpo, objeto. Tudo bem? Então, massa é a quantidade de matéria que compõe um corpo ou um objeto. Tá? E como que a gente mede isso? A gente consegue medir a massa de um corpo normalmente por uma balança. Existe uma unidade internacional que a gente usa, que é uma unidade padrão, que é o quilograma. O quilograma diz quanto de massa tem um objeto. Mas existem outras, a gente pode usar tonelada, grama, miligrama. Todas essas unidades são registradas no sistema internacional, que é uma coisa para não dar confusão entre os países, com diferença de medida. Mas a oficial é quilogramas, tá? Apesar de miligrama ser muito usado também. Então, massa é a primeira propriedade da matéria. E tem uma coisa muito importante para a gente falar em corpos que possuem massa. É a propriedade da inércia, tá? Por que eu peguei essa garrafa d'água? Eu vou explicar, vai ficar mais fácil com a garrafa d'água. Inércia é uma propriedade de corpos que possuem massa. Tá? E normalmente, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a inércia dele. Tá, mas o que é a inércia? Inércia é uma característica de um corpo. Quando ele está parado, ele tende a ficar parado. Se você for botar esse corpo parado em movimento, ele vai ter uma certa resistência. Mas o contrário também vale, né? Por exemplo, um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento.
Se você quer parar o movimento desse corpo, ele tende a dar uma resistência. Um exemplo é quando a gente está andando de carro ou de ônibus, né? Você está lá, o carro está parado. Abriu o sinal, o carro andou e o corpo, opa, foi para trás. Por quê? Porque o carro entrou em movimento, só que seu corpo, como está em repouso, tende a ficar em repouso, né? Então o carro vai e seu corpo fica, aí depois ele quebra a inércia e adquire a tendência de continuar em movimento. E aí você está lá no carro, bonitão. Aí quando freia você, opa! Por que isso? Porque o carro freou, só que seu corpo estava na tendência de continuar em movimento. E aí que a gente vai usar a garrafa, olha só. A água aqui, ó, vou tentar deixar ela mais parada possível, ó. Se eu pego ela e vou botar ela em movimento rápido, eu vou ter inércia e essa água vai tentar resistir a entrar em movimento e ela vai se acumular um pouco no final da garrafa. Ó, ficou muito rápido, né? Eu acho que fica um tiquinho rápido para ver. Mas se vocês botarem o vídeo em câmera lenta, vocês vão conseguir observar isso. Agora, o contrário dá para ver também. Quando a água está em movimento e eu tento parar ela, deixa eu deixar ela parar de novo, você vai ver que ela vai acumular aqui do lado que eu tento parar, aqui na frente da garrafa, ó. Tá vendo? Ó? De novo. Ah, assim deu para ver legal, ó. Ela acumulando mais de um lado que do outro. E isso que é inércia, tá? Todo corpo que tem massa tem inércia. Todo. Então, beleza. Vamos para a próxima propriedade. As outras são mais rápidas, né? Porque a gente se alongou bastante agora nesse começo. A segunda propriedade da matéria que a gente vai ver, a propriedade geral, é o volume. O que é o volume? Volume é a medida de espaço que um corpo ocupa. Tudo bem? Como é que eu sei o volume de alguma coisa? Quando a gente fala de um líquido, é bem fácil. A gente pega, bota naquelas provetas, naqueles potinhos que tem os riscadinhos, para ver quantos ml tem. Beleza. Pronto. Descobri o volume. Mas e um sólido? Qual que é o negócio? Como é que eu vou medir o volume de um sólido? Putz, complicado, né? Eu preciso usar aquelas formas de matemática, de base vezes altura, vezes profundidade. Não precisa. Tem um jeito mais fácil. Tá? Você pega um pote com líquido, desses marcadinhos, e eu quero medir o volume de uma pedra, por exemplo. Como é que você vai medir o volume da pedra? A pedra é toda irregular, não dá nem para você usar matemática se você quiser, porque dá trabalho demais. O que você faz? Você pega aqui, ó, aí você pega aqueles potinhos riscadinhos, com quantos ml tem de líquido. Você joga a pedra aqui dentro. Jogou a pedra, o que vai acontecer? A água sobe, né? Um pouquinho. Igual quando a gente entra na piscina, que a água da piscina dá uma subidinha assim. É a mesma coisa. E aí você vai conseguir medir quantos litros ou quantos mililitros, né, quantos ml, tem aquele corpo sólido. Então, massa é a quantidade de matéria, volume é a quantidade de espaço que essa matéria ocupa. Tudo bem? Então, beleza. Um princípio muito importante da matéria, que está ligado a essa medição de volume que a gente usou também, é a impenetrabilidade. Quer dizer que dois corpos feitos de matéria não penetram um no outro, eles não se atravessam, ou seja, eles não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Ah, pessoal, mas e quando eu tomo uma injeção? A agulha não entra no meu corpo? Na verdade, ela abre espaço entre as suas células para ela poder entrar. Ela não está ocupando o mesmo espaço que o da tua célula. Ela é igual um parafuso, uma broca na parede. Ela está abrindo espaço na parede, ela não está atravessando. Ela está abrindo um buraco que ela vai passar. Tá? Então, não existe isso de dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Olha só, mas eu e o ar não estamos no mesmo lugar? Não. O ar está à sua volta, está dentro do seu pulmão. Mas não tem um ar, por exemplo, aqui no meio da sua pele, assim, dos ossos do seu crânio. Não é. Tá? Então, dois corpos que possuem matéria e possuem massa e volume nunca vão ocupar o mesmo lugar no espaço. Tá bom? Isso é fisicamente impossível. Tá bom? E a penúltima característica que a gente vai ver vai ser, a penúltima propriedade vai ser a divisibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que você pode pegar uma coisa e dividir ela em duas ou mais partes, porém sem alterar a natureza dessa coisa.
Por exemplo, eu vou pegar um pedaço de madeira e vou serrar no meio. Eu dividi essa madeira. E os dois pedaços que sobraram dessa divisão continuam sendo da mesma substância e tendo as mesmas características que aquela madeira inicial. Não aconteceu de quando eu cortar a madeira, um pedaço virar carvão, outro pedaço virar cinza. Não. Eu só dividi. E isso é a propriedade de divisibilidade. Tudo, tá, pode ser dividido em determinadas quantidades de matéria menores. Tá? Que não vai acontecer você dividir em quantidades maiores de matéria. Você vai cortar e o negócio vai aumentar. Isso não vai acontecer. Tudo bem? E para fechar, uma propriedade que a gente já viu quando fala de propriedades do ar é a compressibilidade, que é aquela propriedade de fazer a matéria de uma substância ocupar um volume menor. A gente já viu isso no ar, né? Aquele exemplo da seringa e do pneu de ar comprimido e tudo mais, que você consegue pegar as moléculas que compõem o ar e fazer elas ficarem mais juntas uma da outra quando você aperta. Ok. Só que isso não vale só para o ar. Isso vale para qualquer substância. Qualquer substância tem espaço entre as partículas dela e com isso você pode sempre comprimir qualquer substância. Claro que algumas você percebe com mais facilidade porque as partículas são muito mais afastadas. Partículas que têm, a matéria que tem a partícula um pouco mais junta vai ter compressibilidade, mas é mais difícil de você perceber. Tá? Um exemplo de coisa sólida, coisas de borracha, por exemplo. Borracha a gente consegue perceber uma boa compressibilidade. Tá? Então, massa, volume, impenetrabilidade, ok. Divisibilidade, compressibilidade. Faltou nenhuma, ok. E essas 5 são as características gerais da matéria. Só isso. Simples, né? Gente, qualquer dúvida, entre em contato, tá bom? Que aí a gente tira essas dúvidas de vocês. Beleza? Façam os exercícios então e bons estudos. Um abraço.